Estamos começando mais um planejamento de trabalho. Muito obrigado pela sua companhia de sempre aqui fazendo esse planejamento junto comigo. E nesse domingo o nosso foco vai ser nos clássicos. No sábado a gente teve um foco muito maior nos super favoritos, no favorito. E agora no domingo a gente tem muitos jogos parelhos, muitos clássicos, jogos que carregam uma história muito grande. Não chega a ser uma disputa direta pela liderança, mas a gente vai começar com Arsenal e Liverpool, um grande jogo. As duas equipes vivendo um grande momento, talvez o Liverpool num momento melhor. Não dá para dizer, como eu falei, que é uma troca de liderança em caso de derrota e vitória, mas facilitaria muito para as duas equipes na briga pelo título. Uma vitória por aqui, a gente vai falar sobre esse jogo. Vamos até a Alemanha comentar sobre a fase ruim do Leipzig, que não vence há 4 partidas e vem de 3 derrotas seguidas, que vai enfrentar a União Berlim, que parece que começou a virar a chavinha. União Berlim numa fase péssima também, parece que começou a colocar a cabeça fora d'água ali para começar a respirar. Em Portugal, vamos falar do Benfica, que ainda está em perseguição ao Sport. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, eu não sei se o Sport venceu o seu jogo ou não, mas o Benfica não tem nada a ver com isso, tem que fazer a parte dele. Depois nós vamos para a Supercopa do Brasil. Esse é um jogo cheio de história, cheio de tradição. Duas equipes, que são separadas por um muro ali na Barra Funda. Palmeiras e São Paulo decidem a Supercopa do Brasil. O Palmeiras campeão brasileiro, o São Paulo campeão da Copa do Brasil pela primeira vez. Então vai ser um grande jogo que a gente também vai comentar por aqui. Vamos na Itália falar sobre Inter e Juventus. E aqui sim, aqui a gente tem uma disputa direta pela liderança, Em caso de vitória, a Juventus ultrapassa novamente a Inter, pelo menos de maneira momentânea. E em caso de vitória da Inter, a Inter se distancia ainda mais da liderança. É um jogo extremamente importante para as duas equipes. E falando de jogo importante, nós temos clássico também na Espanha, o Derby de Madrid. O Real Madrid recebe o Atlético de Madrid. Engraçado que nessas últimas semanas eles se enfrentaram com muita frequência. Tivemos a classificação do Real Madrid para cima do Atlético na prorrogação, nas semifinais da Supercopa da Espanha que aconteceu na Arábia Saudita, a classificação do Atlético de Madrid nas semifinais contra o Real Madrid nas oitavas de final da Copa do Rei. Ambos os jogos terminaram empatados no tempo normal e agora um jogo bem importante entre Real e Atlético na La Liga, na casa do Real Madrid, um jogo que pode colocar de novo o Atlético na briga pelo campeonato, por que não? Ainda faltam várias rodadas, o Atlético poderia segurar o Real Madrid com 57 pontos e ir a 50, ficaria 7 pontos de distância. Ainda seria uma distância muito grande, mas permitiria o Atlético, o novo Atlético do Simeone, super agressivo, quem sabe, a pensar na briga pelo campeonato, já que o Barcelona não está conseguindo se ajustar, pode ser uma condição sim para o Atlético de Madrid. Além disso, nós temos outros jogos muito importantes na Inglaterra, o Chelsea pegando o Wolverhampton, o Wolves que quase complicou a vida do United, o próprio United que venceu com um gol praticamente no último lance do Mainu para cima do West Ham, dois favoritos aqui que podem ter pela frente times que conseguem complicar a vida desses favoritos. Temos no Campeonato Carioca o primeiro clássico do ano, Flamengo e Vasco. Flamengo com uma cotação de favoritismo, mas um jogo que carrega uma história e uma rivalidade muito grande. A gente também vai falar sobre isso. E tem outros jogos para complementar a nossa grade de trabalho. Vai ser um domingo muito cheio de problemas para a gente poder enfrentar, cheio de pegadinhas, cheio de desvios emocionais que a gente pode ter pelo caminho. Então o nosso foco por aqui é fazer um planejamento desviando dessas pegadinhas. Não dá para desviar de todas, mas que pelo menos a gente esteja preparado para enfrentá-las, tá bom? Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse domingo, dia 4 de fevereiro. Começamos o e-mail na Inglaterra no grande jogo entre Arsenal e Liverpool, um jogo que vai trazer uma liquidez muito grande para os mercados. Não chega a ser uma disputa direta pela primeira colocação, mas obviamente colocaria o Arsenal em caso de vitória de novo ali na proximidade com a liderança, na briga pelo título, e em caso de vitória do Liverpool, é mais uma condição do Liverpool se distanciar, afinal de contas, o time do City tem um jogo a menos, então quanto mais pontos o Liverpool conseguir acumular de gordura, melhor, porque o time do City é sempre um time muito difícil de estar na sua cola, de estar te perseguindo, porque, como a gente costuma dizer, é um tubarão e sabe muito bem fazer essa perseguição, sabe o momento de acelerar, Antes de a gente começar esse planejamento, eu vou pedir para você deixar o teu like nesse vídeo, porque é extremamente importante. Além de você contribuir para esse conteúdo continuar crescendo e continuar existindo, você ainda faz com que ele chegue a novas pessoas que precisam conhecê-lo, Então,
Eu te agradeço muito pelo seu like e se você quiser se inscrever no canal também vai ser um prazer ter você por aqui, tá bom? Vamos falar sobre o momento das duas equipes. O Liverpool vem numa fase muito boa, né? O último jogo, um cacete para cima do Chelsea. Num jogo que costumava ser under, o Liverpool conseguiu jogar muito bem e golear o Chelsea por aqui. Também vem de goleada para cima do Norwich na FA Cup, um empate para cima do Fulham que colocou o Liverpool na final da Copa da Liga Inglesa, uma vitória contra o Bournemouth fora de casa, uma vitória de virada contra o Fulham no primeiro jogo da semifinal da Copa da Liga Inglesa, uma vitória contra o Arsenal numa eliminação que o Arsenal teve, né, uma classificação do Liverpool para a eliminação do Arsenal na FA Cup, uma vitória contra o Newcastle recentemente, 2-0 contra o Burnley, ou seja, é um Liverpool que vem, se eu não me engano, há 11 jogos sem derrotas. Isso realmente mostra um momento muito forte da equipe do Klopp, que anunciou a sua saída no final da temporada, mas parece que isso não teve nenhum resquício negativo entre os jogadores, pelo contrário, tá? O Arsenal vem de vitória contra o Forest, foi uma vitória entre aspas, fácil. No finalzinho parecia que o Arsenal queria se complicar, mas eu achei uma vitória relativamente fácil. 5-0 para cima do Crystal Palace também foi uma vitória bem tranquila. Tivemos ali um momento nebuloso nesses últimos jogos, né? O Arsenal chegou a empatar com o Liverpool na Premier League, aí perdeu para o West Ham dentro de casa no Clássico, depois tomou a virada para a equipe do Fulham fora de casa e perdeu para o Liverpool e foi eliminado pela FA Cup. Esse foi um momento ruim, assim, do Arsenal, mas parece que foi um momento já superado, pelo menos desses últimos 2 jogos, né? O Arsenal é uma equipe que, quando começa a embalar, é uma equipe difícil de segurar, mas quando começa a ter problemas também, quando começa a ratear, como a gente fala, ninguém segura, né? Parece que emocionalmente é uma equipe que se abala muito em situações de derrotas. Curiosamente, as duas equipes chegam num momento bom. Então não dá pra gente ter aqui uma percepção de que o Arsenal tá vivendo uma má fase e emocionalmente pode se prejudicar. Não, o Arsenal vem de 2 vitórias. Então eu acredito que seja um jogo um pouquinho mais difícil da gente encontrar essas pequenas características emocionais. Utilizando o nosso PDF de apoio, se você não tem acesso, é só se tornar membro do canal. Você vai ter acesso a isso daqui e outros benefícios. Nós temos aqui, primeiro de tudo, a iniciativa. Uma coisa que chamou a nossa atenção durante toda essa temporada na Premier League foi um Liverpool que não demonstrou tanta iniciativa fora de casa, pelo menos nos primeiros minutos de jogo. Porém, nos últimos jogos, se a gente faz um recorte recente dos últimos jogos do Liverpool, a gente já consegue identificar um Liverpool mais agressivo. Parece que isso já foi corrigido. Mas como a gente tem estatísticas que levam em conta os 11 jogos que o Liverpool fez fora de casa até o momento, os primeiros jogos puxam essa estatística do Liverpool bem para baixo. Então nós temos um Arsenal que sai mais na frente do placar, um time que demonstra mais iniciativa. De novo, o recorte recente mostra um Liverpool em recuperação nesse tipo de situação, tá? As duas equipes falham um pouco em marcar, inclusive o Liverpool não falhou em marcar em nenhum jogo, mas o ataque do Arsenal é melhor, com mais gols marcados. O número de gols sofridos é idêntico, mas o time do Liverpool tem sofrido com maior frequência. Tá? O primeiro tempo do Liverpool não é tão bom, a gente já criticou isso aqui em outras análises, não é um primeiro tempo muito bom, mas de novo, se a gente recortar os últimos jogos, já dá para ver uma melhora. Mas no geral, não era tão bom. Número de vitórias e número de derrotas não são tão favoráveis, não chega a bater de frente com o Arsenal. O Arsenal tem menos gols sofridos e mais gols marcados. Dá para apontar o dedo e dizer que esse primeiro tempo do Liverpool faz com que ele seja totalmente inferior ao Arsenal? Não dá. É uma leve superioridade do Arsenal. No segundo tempo, como temos 2 bons treinadores, temos melhoras nas equipes, né? Os treinadores identificam o problema e corrigem no intervalo. As duas equipes chegam a 64% de vitória. O time do Arsenal tem um pouco mais de derrota, o Liverpool já corrige isso. O time do Arsenal sofre um pouco mais de gols, o time do Liverpool já corrige isso, mas as duas equipes melhoram o poderio ofensivo. Então é um segundo tempo parelho. O que é um segundo tempo parelho? É um segundo tempo equiparado, nivelado. Nas características de especificidade de gols, que eu gosto muito de observar para gols de cabeça, chute de fora da área, o time do Arsenal é um time que utiliza muito a cabeça, muito. O Gabriel Magalhães tem feito vários gols assim, a gente viu contra o Crystal Palace, vários gols. O time do Liverpool costumava utilizar mais esse fundamento, com o Van Dijk e tudo mais, hoje em dia já não é tão forte. Então, nesse critério, o time do Arsenal é mais forte. Então, os escanteios do Arsenal, as bolas paradas do Arsenal, costumam levar um pouco mais de prejuízo ao adversário. Mas as duas equipes não sofrem tanto nesse fundamento. Então nós só temos aqui mesmo a característica do Arsenal ser muito boa. Não temos uma crítica a fazer em alguma defesa, tá bom? Vale a pena ficar de olho nos escanteios do Arsenal. Nos remates de fora da área, o Arsenal marca menos gols, o Liverpool marca o dobro
né? Então, se tiver dificuldade de penetrar na área, o Liverpool pode utilizar esse fundamento para tentar marcar os seus gols. Uma característica das duas equipes que eu já comentei com vocês em outras análises é a aceleração nos minutos finais. Se eu não me engano, ainda hoje o Arsenal é top 2 ou top 3 de times que mais marcam nos acréscimos. E o Liverpool é uma das equipes que mais acelera no final do jogo fora de casa. A gente já fiz aqui listagem com vocês, tanto nesse vídeo quanto nos pós-planejamentos que a gente faz toda segunda e toda sexta, como o Liverpool acelerou e acelera muito nos últimos jogos para marcar gols nos minutos finais. Então, isso tem chamado a atenção. Porém, como aconteceu agora recentemente com o Heidenheim e Dortmund, eu tenho evitado muito trabalhar mercado de gols em jogos empatados. Então, se o jogo chegar 0-0, eu tenho tendência a não olhar para gols nos minutos finais. Porém, se o jogo chegar desempatado, pode ser interessante acompanhar essas estatísticas. O Arsenal sofre muito nos últimos minutos, o Liverpool marca muito e o Arsenal também tem marcado nesse finalzinho de jogo. Se você é um trader assim como eu, se você trabalha numa bolsa esportiva, seja ela qual for, se você trabalha na Betfair, minha parceira, se você trabalha numa exchange no geral, esse é um jogo para leitura de jogo, para você conseguir identificar a superioridade em campo através da leitura. Não é um jogo, na minha humilde opinião, para você olhar para a estatística, tá? É um jogo para você conferir o que está acontecendo, identificar quem está jogando melhor e trabalhar a sua correção de preço. Theo, o que é correção de preço? Você vai fazer o meu curso aqui embaixo e vai entender como que o mercado trabalha expectativa e realidade. Como que ele vem com uma expectativa e se ele tomar um susto, se for uma realidade diferente do que ele está esperando, como que ele reage. E esse tipo de correção permite a nós, os traders, comprar e vender posições aproveitando essa correção, tá bom? Faz o meu curso que ele é totalmente gratuito. Se você não tem conta na Betfair, utilize o link aqui embaixo. Além de você dar uma moral para esse canal, você vai aproveitar o bônus de boas-vindas que eles fizeram exclusivamente para quem está aprendendo sobre trade. É um bônus que eu cobrava muito. Não tem rollover, não tem letrinha miúda, não é para você pegar o valor do bônus e apostar 200 vezes em determinada odd, não. É um bônus de reembolso. O que o iniciante, quando está começando, faz? Cagada. Então, você está lá trabalhando nas primeiras semanas, você vai tomar prejuízo, você vai sair um pouquinho da sua gestão, você vai clicar onde você não deveria. Por quê? Você está aprendendo. E ali tem um sistema de reembolso para você recuperar uma parte daquele valor perdido enquanto você está no processo de aprendizado. Para mim, é o melhor bônus. É melhor do que você dar um dinheiro. Se você coloca 200, 300, 400 reais na mão de quem não sabe fazer nada, essa pessoa vai quebrar. Não adianta você vir só pelo dinheiro. Agora, se você está num processo de aprendizado, mas tem um respaldo de um reembolso, caso você faça cagada, aí fica, não é um atestado para você fazer cagada, mas todo iniciante acaba fazendo. É um pouco melhor, tá? Então aproveita, porque é um bônus com tempo limitado. Se você é um punter por aqui, vou te dar algumas ideias aqui do histórico desse confronto. O Liverpool não perde há 3 jogos. Os últimos 2 jogos, a gente viu um empate na Premier League e uma vitória do Liverpool na FA Cup, que eliminou o Arsenal da competição. O Arsenal sofreu gol nos últimos 6 jogos consecutivos contra o Liverpool. E nós tivemos o under 2,5 gols em 5 dos últimos 7 confrontos. Mas tivemos alguns jogos aqui que assustaram para quem vem com essa ideia de under. Por exemplo, um 3-2 e um 2-2. Porém, na maioria desses últimos confrontos, foi um jogo under. É um jogo mais truncado. Eu estava dando uma olhada aqui nos últimos jogos do Arsenal dentro de casa. A equipe só perdeu uma partida, que foi contra o West Ham, né, naquele jogo onde o Arsenal não estava bem. Os jogos que o Arsenal fez contra grandes equipes, olha só, do Big Six. Venceu o United por 3-1. Empatou com o Tottenham 2-2. Venceu o City com o gol do Gabriel Magalhães, se eu não me engano foi de cabeça, por 1-0. E esse jogo contra o City me traz um pouquinho da sensação do que pode ser esse jogo contra o Liverpool, um jogo mais truncado, com troca de superioridade, as equipes não querendo errar. Então, se for um jogo assim, tende a ser um jogo mais under. Agora, se começar com uma trocação, um time faz um gol cedo, aí já abre tudo. Aí pode ser um jogo mais over, tá? Eu venho com uma expectativa de um jogo mais under no início, de um jogo mais truncado, tá? Mas no jogo ao vivo, se a gente tiver um gol mais cedo, esse jogo pode abrir. O under 3,5 para esse jogo tá altíssimo. E isso tem, obviamente, relação com o último jogo do Liverpool contra o Chelsea. O mercado tá esperando aqui mais uma goleada. Mas eu tô acreditando num jogo mais under, tá? Geralmente, quando eu falo isso, o jogo é 10-10. Porque eu não trabalho under, então quando o cara que trabalha over vai se meter em under, ele geralmente, né, tem uma surpresa. Mas até que se prove o contrário, até que saia o primeiro gol do jogo, ou até que a gente encontre um jogo de trocação, me parece que o under 3,5 tá com uma cotação exagerada. Eu acho que pode ser um jogo mais truncado, até porque pro Arsenal 1-0 aqui é goleada, né? Vencer o Liverpool, acabar com essa última hegemonia do Liverpool, diminuir um pouquinho a distância para o líder, pode ser interessante. Agora, eu gosto de falar isso para vocês. Se eu trabalhasse under, eu não trabalho, não vou fazer, tá? Mas se eu trabalhasse under,
Como que eu trabalharia? O trabalho que eu gosto no under é um trabalho onde você utiliza expectativa e realidade. Você está vendo que o mercado está criando uma baita expectativa no over, né? Tanto porque ele está pagando no under muito alto. Se você começa o jogo e encontra um jogo merda, um jogo truncado, ninguém faz nada, você sabe que o mercado ele tá assustado. Por quê? Porque ele esperava um jogo aberto, com 10 gols para cada lado. E aí você pode aproveitar essa descida do mercado, aproveitar a correção do under. O 3,5 ele vai descendo, o 2,5 ele vai descendo. Agora, você começou a perceber chute na trave, contra-ataque, defesa milagrosa do goleiro, o jogo já tá te dando sinal. Tomou um gol, você já começou, né? O que você tinha conquistado ali de lucro já foi embora. Você tá vendo que o jogo abriu depois do primeiro gol. Você continua ali parado olhando, sem fazer nada. Eu não consigo trabalhar desse jeito, né? Se eu for trabalhar under um dia de novo, eu já trabalhei no início, é para pegar uma correção, ver que o jogo começou a abrir e sair da posição. Não é para você, eu até gosto de brincar, não é para você entrar no under, cruzar o braço, ficar olhando pro nada, ou ir fritar um bife, levar seu filho na escola. Acorda, pô. Acorda. É igual trabalhar o back favorito. Estamos a favor do favorito. O favorito tá bem. Do nada ele começa a ficar mal. Vou continuar a favor dele porque ele é favorito? Lógico que não, entendeu? Agora, tem gente que entra no under e fica. Em relação ao over gols, bom, nós temos uma estatística muito grande de gols nos minutos finais. Isso aqui pode ser interessante se a gente chegar lá com um jogo desempatado. Isso aqui pode ser interessante, tá? Talvez olhar para o over 1,5, se o jogo tiver 1-0, por exemplo, o over 1,5 nos minutos finais pode ser curioso de se observar, tá bom? Agora, sobre o mercado de resultados, eu não tenho nenhum embasamento para te dar. Sinceramente, mesmo o Liverpool chegando aqui num momento melhor, sem perder a 3 jogos para o Arsenal tem capacidade de complicar a vida do Liverpool, então eu não posso te indicar aqui nada, ou pelo menos não tem esse embasamento para te indicar nada para um lado ou para o outro, tá? Para mim é um jogo bem parelho e o resultado de uma vitória de um ou de outro não me surpreenderia. Saindo da Inglaterra, no mesmo horário na Alemanha nós temos o Leipzig enfrentando o Union Berlin. E o Leipzig não vem numa boa fase, são 3 derrotas seguidas e são 4 jogos sem vitória. Talvez, numa época recente, o Union Berlin tenha sido o melhor adversário para o Leipzig pegar nesse momento ruim, porque o Union Berlin também vive uma fase horrorosa. Mas me parece que o Union Berlin começou a mudar essa situação, começou a virar a chavinha, não necessariamente pelos resultados, mas esses últimos jogos, essa vitória contra o Colônia, esse jogo 0-0 contra o Freiburg, que o Union Berlin não se defendeu tão bem, mas também não sofreu gol, nessa derrota contra o Bayern, que ele se defendeu muito bem, mesmo tendo tomado gol. Olha que curiosidade, né? Contra o Freiburg não se defendeu bem e não tomou gol. Contra o Bayern se defendeu muito bem, mas acabou tomando, até porque o Bayern é um time muito bom. E essa vitória contra o Darmstadt deu uma moral para o Union Berlin, afastou o Union Berlin dessa zona lá embaixo na tabela. Não acho que vai ser o Union Berlin que vai voltar a brigar ali por vaga nas competições europeias tão cedo, mas me parece o Union Berlin mais ajustado emocionalmente. E na questão emocional, o Leipzig chega num momento bem pior. Os últimos jogos do Leipzig não têm sido fácil para a equipe. Um empate com o Bremen, uma derrota para o Frankfurt, uma derrota para o Leverkusen num jogo onde o Leipzig parecia que ia conseguir a sua vitória, mas tomou um gol no final, e uma derrota para o Stuttgart, mesmo o Stuttgart sem o seu principal jogador, o Guirassy. Então, não é um momento emocionalmente tão bom assim do Leipzig. Mesmo como mandante, o Leipzig tendo apenas 2 derrotas e como visitante, o Union Berlin tendo vencido apenas uma partida. Emocionalmente falando, o Union Berlin não é um bom adversário para se pegar agora. Mas vamos dar uma olhada nos nossos números. O grande problema dos números gerais, onde você pega o desempenho do Leipzig dentro de casa e o desempenho do Union Berlin fora, é que ele não conta a história recente. Na história geral, o Leipzig vai engolir o Union Berlin. Mas na história recente, a gente não sabe se isso de fato vai acontecer, que o Leipzig não está bem, né? Em relação à iniciativa, o Leipzig tinha, e até o momento no campeonato tem muito dentro de casa, 70% dos jogos ele sai na frente. O Union Berlin não tem iniciativa fora. Inclusive, essa é uma crítica que eu faço. O Union Berlin vem jogando muito focado na defesa, talvez por essa preocupação na queda livre, né, em talvez ser rebaixado. O Union Berlin vem muito preocupado em se defender. O Union Berlin tem péssimos números ofensivos fora de casa, não consegue chegar a uma média de 1 gol por jogo e sofre gol com frequência. Então o Leipzig aqui é muito superior. No primeiro tempo, o Leipzig tem mais vitórias, menos derrotas, mais gols marcados e um pouquinho menos de gols sofridos. A superioridade maior por aqui está do lado ofensivo, porque defensivamente o Leipzig tem tido problemas. No segundo tempo, o Leipzig mantém o mesmo número de gols sofridos, o mesmo número de derrotas, diminui até o número de vitórias, mas aí nós temos o pior momento do Union Berlin, com pouquíssimos gols marcados, que não chega nem a ameaçar tanto o adversário, muito mais gols sofridos e quase 70% de derrota.
O time do Leipzig tem sido um cobertor curto nas bolas paradas, que o diga o confronto contra o Leverkusen, que o Leipzig acabou se complicando justamente nesse fundamento. O Leipzig é muito bom na bola aérea, marca vários gols de cabeça de escanteio, mas sofre nesse fundamento. E adivinha quem tem um excelente fundamento aéreo? União Berlim. Então, se o Leipzig não se cuidar, as bolas paradas, os escanteios, os cruzamentos para a área podem, de novo, complicar a vida do favorito por aqui. União Berlim também sofre nesse fundamento, mas não é tanto contra o Leipzig. Outro fator curioso, União Berlim sofre muito de fora da área e o Leipzig costuma finalizar bastante nesse fundamento. Então, se o União Berlim se compactar demais, que eu imagino que é a ideia do União Berlim, o Leipzig pode utilizar as finalizações de fora da área aqui para tentar achar o seu gol. Nos momentos dos gols, o União Berlim costuma marcar alguns gols aqui nos minutos iniciais e no finalzinho do primeiro tempo, e costuma sofrer com mais frequência no meio dos jogos, né? Entre o meio do primeiro tempo e o meio do segundo. O Leipzig é bem dividido, tem uma aceleração aqui nos minutos finais, mas nada muito chamativo, e alguns gols sofridos aqui no início do segundo tempo. Se você é um trader assim como eu, se não fosse a fase ruim recente do Leipzig, eu viria com muito mais conforto e com muito mais expectativa para trabalhar a favor do Leipzig num back favorito. Mas o momento do Leipzig, principalmente a parte defensiva do Leipzig, não tem passado confiança. E eu sou um trader que olho muito quando vou me posicionar, quando quero me posicionar a favor do favorito, para a parte defensiva. Eu gosto de ter confiança na minha defesa. Se o Leipzig não consegue me passar essa confiança, pode ser um problema. Porém, temos que ser justos aqui. O jogo se adapta ao estilo das equipes. E o estilo de jogo do União Berlim é um estilo mais defensivo. Então, não vai ser difícil da gente conferir nesse jogo o Leipzig com muita posse, com muito controle, e o União Berlim mais focado em se defender do que atacar. Porque me parece que a estratégia do União para evitar esse rebaixamento, para espantar essa crise, é pontuar contra as grandes equipes. Infelizmente não conseguiu contra a equipe do Bayern de Munique, conseguiu contra o Freiburg, e tentar vencer os seus jogos contra as equipes mais acessíveis. Então, carregando esse mesmo estilo do jogo contra o Bayern, por exemplo, eu vejo o União Berlim muito compactado, e quando ele se compacta, ele tende a se defender muito bem, por isso que eu acho que ele pode complicar a vida do Leipzig nessa defesa. E caso ele tome o gol, ele vai começar a sair um pouquinho mais pro jogo. Mas não significa que ele vai passar a defender mal. Contra o Bayern ele tomou o primeiro gol e continuou defendendo bem, tá? Então, para mim, o foco do União Berlim nesse jogo é a defesa. O Leipzig pode tentar aproveitar isso para ter um pouco mais de tranquilidade lá atrás. Talvez ele não seja tão bombardeado com bola lançada, com contra-ataque, com bola parada o tempo todo. Ele vai ter que tomar cuidado ali com alguns escanteios, mas na maioria das vezes ele vai poder tentar criar lá na frente. Então, dependendo desse nível de superioridade, até pode valer, concluindo o assunto, estar a favor do Leipzig, desde que ele demonstre, de fato, esse controle do jogo. Se você é um punter por aqui, na fase atual do Leipzig, eu não te indico trabalhar a favor com essa cotação, e pegando um time que pode se defender muito bem contra o Leipzig, eu não te indico trabalhar com essa cotação, porque tudo indica que essa cotação pode subir. Não necessariamente com o União Berlim fazendo o primeiro gol, mas com o Leipzig tendo dificuldade de encontrá-lo. Então, se essa cotação ela pode subir, talvez no segundo tempo você consiga pegar uma cotação mais alta. Theo, o jogo começou, o Leipzig alçou uma bola para a área e fez o gol. O que eu devo fazer? Nada. Se você se programou para trabalhar com uma cotação mais alta e essa cotação não chegou lá, paciência, vamos para o próximo jogo. A sua oportunidade para trabalhar naquele jogo não aconteceu. Nem sempre o jogo vai apresentar oportunidade para suas metodologias. Aceite isso e vamos para o próximo. Quanto mais rápido você aceitar isso, menos você fica se consumindo do tipo, ai meu Deus, e agora? O Leipzig marcou, como é que eu posso aproveitar para ganhar um dinheiro? Enquanto você ficar focado somente em ganhar dinheiro, você não vai ganhar porcaria nenhuma aqui. Na verdade, você vai perder o quanto antes e vai embora, né? Digamos assim. Quanto antes você perceber que o jogo vai se adaptar à sua expectativa em alguns momentos, em outros não, e que o seu objetivo não é ganhar dinheiro, é trabalhar bem. O seu dinheiro vai vir na somatória de lucro e prejuízo em cima dos jogos onde a sua oportunidade, a sua metodologia deu sinal verde para você trabalhar. E vai ter jogo onde vai ter um sinal verde, você vai entrar, vai dar tudo certo, e vai ter jogo onde vai dar o sinal verde, você vai entrar e você vai perder dinheiro. E no longo prazo, na somatória, tende a dar lucro. Não é no curto prazo. O quanto antes você aceitar que o curto prazo para você é o seu inimigo,
você não vai ter vida longa por aqui, tá bom? O jogo começou, o Leipzig marcou o gol, um abraço, vamos pro próximo. Se o Leipzig não conseguiu marcar, aí a gente vai ter um segundo tempo bem mais interessante, com o Leipzig tendo uma necessidade maior, já tendo visto o Dortmund o ultrapassar, podendo ver o Frankfurt chegar mais próximo e até o ultrapassar. A vaga na Champions já está ameaçada, daqui a pouco a vaga na Europa League e na Conference está ameaçada, aí o Leipzig começa a ir para cima com mais agressividade e a gente pode ter oportunidade para trabalhar alguma coisa, tá bom? Às 15 horas no Campeonato Português, o Benfica enfrenta o Gil Vicente. Aqui é o nosso único, talvez, super favorito do dia que a gente vai comentar. O Benfica está em perseguição ao Sport, não sei o resultado do Sporting fora de casa, acho que foi um jogo contra o Famalicão que ele vai fazer, se eu não me engano. Não aconteceu ainda o jogo no momento que eu tô gravando, mas o Benfica não tem nada com isso, tem que ir pra cima do Gil Vicente e tentar buscar mais 3 pontos. Tem jogado o fino da bola o Benfica? Não tem. Não tem jogado o fino da bola, não tem passado tanta confiança defensiva, oscila muito durante o jogo, mas é um time que precisa da vitória. Como mandante, o Benfica não perdeu ainda na Luz, nem sempre jogou bem, e como visitante, o Gil Vicente venceu apenas uma fora de casa e perdeu 8, então é a obrigação do Benfica, obviamente, pontuar por aqui. Nos últimos jogos, entre eles, o Benfica venceu 3, perdeu 1 justamente na Luz, cuidado, e depois venceu outro, né? As últimas vezes que recebeu o Gil Vicente na Luz, venceu por 3-1 e perdeu por 2-1. Os últimos jogos do Gil Vicente fora de casa, uma vitória contra o Portimonense, derrotas para o Farense, para o Arouca e para o Sporting. Então, mesmo contra o Sporting, um adversário de nível alto, o Gil Vicente conseguiu marcar um golzinho. Utilizando o PDF de apoio, o Benfica sai na frente em iniciativa, mas o Gil Vicente não é besta. Para uma equipe que está na última colocação fora de casa, né, no geral aqui o Gil Vicente está na 10ª colocação, mas é um dos piores visitantes, sair na frente em 45% dos jogos quase é um elogio, tá? Não é uma equipe que marca tantos gols e sofre gol com frequência. A média de gols sofridos do Gil Vicente é maior do que 2 gols por jogo. O Benfica tem um excelente ataque e uma ótima defesa. Não é um primeiro tempo bom do Benfica. Também, assim como já falamos do Barcelona, já falamos hoje sobre o time do Liverpool, a gente já repetiu várias vezes isso daqui, né? O Benfica não faz um bom primeiro tempo, pelo menos no recorte geral. No recente pode estar mudando, mas no geral não é um número de vitórias tão alto, não tem tantas derrotas, mas o Gil Vicente também não tem, e não tem tantos gols marcados. O número de gols marcados se equipara, o número de gols sofridos é um pouco menor, mas ainda assim não é um primeiro tempo superior do Benfica. O segundo tempo, sim. O Benfica tem muito mais vitórias, quase 80%, muito mais gols marcados, continua tendo poucos gols sofridos, e aí nós temos uma superioridade muito clara, porque o Gil Vicente chega a 80% de derrota. Então aqui nós temos e 13 gols sofridos, então aqui fica bem nítido. Não temos tantos detalhes de gols, né, de cabeça, mas curiosamente o Gil Vicente é uma equipe que marca muito de fora da área. Olha que loucura, 8 gols marcados de fora da área. É uma equipe que também sofre muito nesse fundamento, mas marca muito nesse fundamento. Curioso. Nos momentos de aceleração, o Benfica tem sofrido gols nas extremidades, mas como são poucos gols, a gente não vai considerar essa porcentagem. Eu vou olhar mais aqui para os gols marcados. O Benfica é um time muito agressivo no segundo tempo. 80% dos gols do Benfica são marcados depois do intervalo e, curiosamente, 65% deles depois do minuto 60. Quem sabe o Benfica, para você que é um punter, quer trabalhar uma cotação mais alta, não consegue esperar um pouquinho antes de marcar o seu gol, né? Pode ser interessante. O Gil Vicente tem alguns gols marcados aqui no meio do primeiro tempo, mas sofre com mais frequência no segundo, principalmente nos últimos minutos de jogo. Se você é um trader assim como eu, tudo que a gente quer aqui é um controle, um domínio, uma superioridade, um massacre do Benfica, para que a gente trabalhe a favor deles com o mercado estabilizado, né? Tudo que a gente quer. De preferência sem contra-ataque, sem nenhum tipo de risco que o Gil Vicente possa oferecer. E aí o Benfica precisa tomar muito cuidado com a recuperação de segunda bola. Se isso acontecer, estarei dentro. Provavelmente você, trader que trabalha essa metodologia, também estará. Nada de novo aqui na terra do trade. Agora, se você é um punter, minha dica, essa cotação não vai te levar muito longe, é que você possa esperar uma valorização. De novo, Benfica marcou nos primeiros minutos. Paciência, vamos embora para o próximo. Se o Benfica não marcou, teve dificuldade no primeiro tempo e chegou no final do jogo com uma cotação mais alta, pode ser interessante, né? Talvez se você pegar essa odd a 1,60, 1,70, perto de 2, pode ser muito melhor, sabendo que a tendência ao Benfica marcar e vencer, é melhor você se arriscar por um prêmio maior, mesmo tendo menor tempo de jogo, né? Você vai comprar uma exposição menor do que você comprar uma exposição muito grande, mas ter uma recompensa muito pequena.
Porque a tendência é o Benfica buscar, e ele tem marcado mais nos minutos finais, como a gente acabou de ver por aqui, tá? Dá pra ver que ele acelera muito mais nesses últimos minutos. Se ele chegar aqui empatado, ótimo, pode ser uma oportunidade. Se ele já tiver marcado, beleza, vamos embora para o próximo. É certeza que se você entrar a partir dos 60 ele vai marcar um gol? Não, mas no longo prazo é muito melhor a sua relação ser de 1-1 ou de 0,8-1 do que de 0,17-1 ou 0,2-1, porque aí é difícil você ter controle emocional para chegar no longo prazo. Não vou nem falar de longo prazo, porque às vezes no meio do caminho você já perdeu a paciência, já perdeu o controle, já mandou tudo pro caralho, já botou a banca inteira aí, vamos que vamos, e aí já era, mais uma banca quebrada, né? Então se liga. Em relação ao mercado de gols, desde que o jogo esteja 0-0 eu tô fora. Só pensaria na vitória do Benfica no final. Agora, se quiser trabalhar gols, se o Benfica marcou cedo, pode ser interessante. Jogo que já teve um gol no primeiro tempo, que já saiu um gol cedo, pode ser mais interessante a gente trabalhar, principalmente com o favorito na frente, porque aí o Gil Vicente tem que sair para o jogo. E saindo para o jogo, o Benfica pode aproveitar os contra-ataques. Às 16 horas temos a final da Supercopa do Brasil entre Palmeiras e São Paulo. Palmeiras campeão brasileiro, São Paulo campeão da Copa do Brasil pela primeira vez. Uma grande rivalidade em São Paulo, que é separado por um muro ali entre os dois CTs de treinamento na Barra Funda. Essa é uma competição de muita pirotecnia, uma competição recente, que o jogo acontece ali na parte da tarde, costuma estar um calor danado, e a maioria dos últimos jogos tem sido de muitos gols. Quer ver, ó? Em 2020, o Flamengo enfrentou o Atlético Paranaense, o jogo terminou 3-0 para o Flamengo. Em 2021, Palmeiras e Flamengo se enfrentaram, o jogo terminou 2-2 e depois de não sei quantas cobranças de pênalti, o Flamengo saiu campeão. Em 2022, o Flamengo enfrentou o Atlético Mineiro, o jogo terminou 2-2 no tempo normal e nos pênaltis, o Galo também de várias cobranças, o Galo foi o campeão. Em 2023, Palmeiras e Flamengo voltaram a se enfrentar. O jogo foi 4-3 no tempo normal. O Palmeiras se sagrou campeão e é o atual campeão, né? Isso aqui foi em 2023. E agora em 2024 nós temos o São Paulo enfrentando o Palmeiras. Então pode ser de novo um jogo pirotécnico, né? Pelo menos é o que tem apresentado essa competição. É a primeira grande competição, digamos assim, de abertura do calendário, né? Então as equipes ali já jogaram alguns jogos do campeonato estadual, já fizeram alguns amistosos também, já estão ali meio encorpados e vão pra cima, mas tem muita equipe que ainda não se ajustou defensivamente, então tem sempre aquela questão da rivalidade. Então costuma ser um jogo bem aberto, tá? Não temos estatísticas ainda para isso, porque Palmeiras e São Paulo jogaram pouco no campeonato estadual e qualquer estatística que a gente utilize aqui não vai levar tanto em consideração o clássico. Então a minha dica para vocês aqui é trabalhar o jogo ao vivo. Eu tô muito de olho nesse over 1,5 no live e também até uma possibilidade de ambas marcam. Porque, como eu falei, é um jogo de muita disputa, um jogo bem laicar. Desde o início, somente o jogo do Atlético Paranaense com o Flamengo, que a gente não teve ambas marcas, mas tivemos o over 2,5. Em todos os últimos jogos, o over 2,5 aconteceu. Não é certeza que vai acontecer de novo, mas se você perceber, um jogo muito aberto, uma trocação desde o início, como tem sido as finais da Supercopa do Brasil, vale a pena ficar de olho no mercado de gols. Tá? Para mim não tem esse favoritismo aqui do Palmeiras. Eu já vi jogos do Palmeiras bem frágeis essa temporada contra o Novo Horizontino. Eu gostei bastante do que eu vi do São Paulo em algumas partidas com o novo treinador, então para mim é um jogo bem mais parelho do que esse daqui. Mas é óbvio, como é uma rivalidade grande, tivemos vários episódios esse ano de aumento, né, dessa rivalidade recente. As últimas contratações de jogadores por parte do Palmeiras em relação ao São Paulo deu o que falar. Isso pode ter deixado o ambiente um pouco mais quente, então acho que vai ser um jogo bem interessante. Para você que é um trader assim como eu venho para trabalhar correção de preço no Match Odds, mas não costuma ser um jogo fácil para Match Odds, para resultado final. Costuma ser um jogo mais puxado para o mercado de gols devido ao calor e também devido aos erros defensivos de início de temporada. Tá? Então eu gosto muito desse over 1,5, penso num 2,5 e até numa possibilidade de ambas marcam para você que é um punter. Óbvio, não é porque as últimas 4 edições foram de gols que essa daqui também tem que ser. Então se o jogo estivesse arrastando 0-0, é melhor a gente não pensar tanto nisso. Mas a partir do primeiro gol é muito provável que o jogo tenha tendência de abrir. Às 16h45 na Série A italiana, valendo liderança, nós temos Inter de Milão e Juventus. Esse aqui é um jogo sim que vale talvez a troca da liderança em caso de vitória da Juventus e vale sim um distanciamento ainda maior em caso de vitória da Inter. Nos últimos jogos entre eles, a Juventus sofreu gol nos últimos 3, conseguiu vencer aqui em 2023 em março por 1-0 e também uma vitória em 2022 por 2-0. Perceba a quantidade de jogos mais truncados, de jogos under. 1-1, 1-1, 2-0,
1-0, 1-0, no máximo 2 gols nos últimos 5 jogos. E perceba também que nas últimas 3 vezes a Inter não perdeu para a Juventus e ainda conseguiu fazer um gol na Juventus nessas últimas 3 partidas. Porém, me parece uma Juventus bem mais organizada defensivamente, mas continua sendo uma Inter muito forte na parte ofensiva. É um jogo muito difícil, né? Vamos utilizar o nosso PDF de apoio? Perceba a quantidade de vezes que a Inter saiu na frente do placar em casa. Sempre jogou bem? Nem sempre. Nem sempre as vitórias da Inter em casa foram vitórias fáceis. O último jogo contra o Verona em casa, a Inter poderia ter empatado o jogo no final, né? Poderia ter tomado um pênalti que o jogador chutou na trave, mas foi mais um jogo de a Inter saiu na frente do placar. Então é uma equipe que tem essa iniciativa muito forte. Chega a ser surpreendente porque a Juventus saiu na frente fora de casa em quase 75% dos jogos, mas como a Inter saiu em 100%, a Inter chama a atenção sim. As duas equipes marcam com frequência, dentro e fora de casa respectivamente, e as duas equipes têm poucos gols sofridos. A Juventus um pouquinho atrás em relação aos gols marcados e também sofre um pouquinho mais de gol, mas é muito parecido. O primeiro tempo da Inter é um pouco superior, mesmo o primeiro tempo da Juventus sendo muito bom. A Juventus chega a quase 60% de vitória, tem apenas 18, quase 20% de derrota, marcou 9 gols. Mas aí você olha para a Inter com 90% de vitória, nenhuma derrota, 13 gols marcados e um gol sofrido, você consegue entender por que a Inter está na liderança. No segundo tempo, a Juventus tem menos vitórias, continua tendo o mesmo número de derrotas. A Inter de Milão tem menos vitórias, aumenta um pouco o número de derrotas. As duas equipes se igualam praticamente no número de gols marcados e sofridos. A diferença é que a Inter continua tendo maior número de vitórias. Ainda é uma leve superioridade da Inter por aqui. O time da Inter não tem sofrido tantos gols de cabeça. A Juventus utiliza muito esse fundamento na bola aérea para poder chegar aos seus gols. Mas aí eu vou levantar uma dúvida aqui, uma questão. Será que a Inter não toma tantos gols de cabeça porque os adversários da Inter não têm tanta qualidade? Ou porque a Inter não permite que os seus adversários criem tantas situações de bola aérea? Porque contra a Juventus, muito provavelmente a Juventus vai ter condição de criar, porque a qualidade técnica se equipara contra a Inter. Então, a Juventus provavelmente vai tentar acionar essa bola aérea nesse jogo aqui contra a Inter de Milão. Os gols de cabeça, o Vlahovic tem marcado vários e também os gols de escanteio, tá bom? Vale a pena ficar de olho nisso. A Inter de Milão tem marcado muito de fora da área e a Juventus tem sofrido nesse fundamento. A Juventus também marca bastante de fora da área, mas a Inter já não sofre tanto, tá? Nos momentos dos gols, curiosamente, nós temos aceleração nos últimos minutos. A Juventus tem marcado muito fora da área, inclusive a última vitória fora de casa contra a Salernitana foi um golzinho no final também, nos últimos minutos de jogo, mas também tem sofrido nesses últimos minutos. A Inter de Milão não tem sofrido tanto, mas tem marcado bastante. Depois do minuto 71, marcou 32% dos seus gols e tem sofrido bastante no meio ali do segundo tempo, do meio para o final do segundo tempo. A Juventus também tem alguns gols marcados nos primeiros minutos de jogo e no meio aqui do primeiro tempo. Se você é um trader assim como eu, mesmo o mercado comprando esse favoritismo da Inter, eu acho que é um jogo muito parelho, tá? A Juventus tem total condição de complicar a vida da Inter por aqui, por isso para mim a Inter é um dos favoritos do dia de hoje que pode se complicar. A Inter de Milão para mim tem um ataque mais efetivo, mais qualitativo que a Juventus, que chama mais atenção, mas a Juventus para mim tem uma defesa melhor do que a da Inter, tá? Para mim a bola aérea da Juventus pode aparecer nesse jogo, mas é um jogo para mim muito parelho. Existe a possibilidade dessa cotação da Inter corrigir só se a Juventus estiver fazendo um primeiro tempo muito forte. A tendência é que o jogo seja muito parelho, um jogo mais truncado e que a gente não veja talvez um favoritismo, uma superioridade tão grande de uma equipe sobre a outra durante muito tempo. Por isso a correção de preço vai ser mais difícil de trabalhar, tá? Mas se eu for trabalhar alguma coisa, vai ser em cima disso, procurando momentos de superioridade para estar contra a pior equipe em campo. Se você é um punter, não vou te indicar nada a favor da Inter, porque eu sei da capacidade defensiva da Juventus. Já é um jogo com tendência under, então diferente do jogo do Arsenal com o Liverpool, a cotação do under já está esmagada, não é uma cotação boa, então não te aconselho, tá? Dá para pensar no over 1,5 que está com uma cotação boa? Olha, depende de como o jogo está. Num jogo como esse, onde a distância entre as duas equipes na tabela é pequena, mas como a Inter tem um jogo a menos, ela pode se distanciar, o empate não é ruim para a Inter. De novo, pensando em título, entre duas equipes que perdem pouco, o empate para a Juventus fora de casa é pior do que para a Inter. Então, se for para trabalhar mercado de gols, tivemos recentemente já o exemplo do Dortmund com o Heidenheim.
eu não me posicionaria a favor de gol se o jogo estivesse empatado 0-0, tá? Prefiro um jogo desempatado para trabalhar a favor de gols. E aí, quem sabe, com esses gols aqui no final, que vem acontecendo, quem sabe com o jogo 1-0, pensar no over 1,5, tá? Mas no jogo 0-0 eu tô fora, porque, de novo, um empate não é um resultado ruim para a Inter, porque ela segura a Juventus com 54, vai a 55 e ainda pode chegar a 58 com uma vitória nesse jogo atrasado, tá bom? Então, toma um pouco de cuidado nessa questão extracampo da condição do jogo. Às 17 horas na La Liga, o derby de Madrid entre Real e Atlético. O Real Madrid agora líder isolado e absoluto da La Liga, e o Atlético de Madrid ainda em busca de uma aproximação, tentando garantir a sua vaga na Champions League, mas também, quem sabe, pensando numa aproximação com os líderes. Das últimas vezes, agora que eles se enfrentaram recentemente, oitavas de final da Copa do Rei, semifinal da Supercopa da Espanha, que aconteceu na Arábia Saudita. Tivemos vitória do Real Madrid na prorrogação em uma, vitória do Atlético de Madrid na prorrogação em outra. Jogos muito abertos, muito disputados, que ficaram empatados, né? Teoricamente, não tivemos aqui vitória por si só no tempo normal, então vem sendo um jogo com esse novo estilo do Atlético de Madrid, um jogo muito mais aberto, um jogo muito mais pegado, tá bom? Então o que a gente pode esperar, de novo, quem sabe um bom entretenimento, pelo menos por aqui. O Real Madrid dentro de casa saiu na frente em 60% dos jogos, o Atlético fora em 40%. O Real Madrid leva um pouquinho mais de vantagem, é um time que marca mais gols e sofre menos do que o Atlético de Madrid. No primeiro tempo eu não consigo encontrar uma superioridade do Real Madrid por aqui. Por mais que o número de vitórias seja maior, o número de derrotas é igual, o número de gols marcados é igual, o número de gols sofridos é praticamente igual. Eu não compraria essa superioridade do Real Madrid no primeiro tempo. Mas no segundo, o Real Madrid tem mais que o dobro de vitórias, não tem derrotas, tem bem mais gols marcados e bem menos gols sofridos. Então aqui sim, no segundo tempo, nós temos uma superioridade do Real Madrid. Na questão de bola aérea, nós temos um Atlético de Madrid bem forte nesse fundamento e um Real Madrid que tem sofrido alguns gols. E um Real Madrid também muito forte nesse fundamento, mas um Atlético que não tem sofrido tantos gols. Mas se a gente puxar o histórico, por exemplo, o último gol no tempo normal da disputa de oitavas de final da Copa do Rei, o Joselu fez um gol de cabeça com passe do Bellingham. Nas semifinais da Supercopa da Espanha, na Arábia Saudita, o Rüdiger marcou um gol de cabeça, no 1-1, se eu não me engano. E o Real Madrid também sofreu gol de cabeça, por exemplo, nas semifinais, com um gol, se eu não me engano, que foi a abertura do placar, ou foi um gol de empate que o Atlético de Madrid marcou. Então, tivemos gols de cabeça nesse confronto recente, e isso pode ser mais uma arma por aqui. Nos momentos dos gols, nós temos gols no início, né? O Real Madrid tem sofrido bastante nos primeiros minutos de jogo. 50% dos gols sofridos do Real são nos primeiros 20 minutos. Isso mostra um pouco de desconcentração, né? E olha que é uma equipe cascuda. O Atlético de Madrid marca em alguns desses momentos, mas também tem sofrido alguns gols nesses primeiros minutos. E as duas equipes têm histórico de gols no segundo tempo. O Real Madrid, principalmente ali do final do primeiro tempo para o início do segundo, e tem sofrido alguns gols no finalzinho. O Atlético tem marcado bastante nos últimos minutos de jogo. Nos últimos jogos entre eles, no 4-2 do Atlético de Madrid na Copa do Rei, gol do Real Madrid, do Joselu, aos 82 minutos no tempo normal. E antes disso, na Supercopa da Espanha, gol do Rüdiger contra aos 78, que foi o 3-2 do Atlético, e o gol de empate do Carvajal aos 85. Então temos sim histórico aqui de gols no final, e significa que é aquele tipo de jogo que as equipes não se entregam, né? Que a gente pode ter bastante ainda oportunidades nos minutos finais. Se você é um trader por aqui, você sabe que a cotação do Real Madrid mais baixa é porque ele joga em casa, tem mais camisa e tecnicamente tem um time superior. Mas você também sabe que historicamente é um confronto muito parelho. É um jogo que traz um histórico, uma tradição muito grande. Então eu, de novo, assim como no jogo da Inter, não compraria esse favoritismo do Real assim de cara, tá? Real Madrid não tem feito bons primeiros tempos, tem tido que fazer correções ao longo do caminho, então sinceramente eu não olharia para esse favoritismo do Real desde o início. Para mim é um jogo para ao vivo, para o live, como a gente fala. Tá? Dá para trabalhar a correção de preço do Real Madrid se ele começar muito mal, dá para trabalhar a favor do Real ou contra o Atlético se ele começar muito bem, e dá para ficar de fora se o jogo tiver lá e cá, que eu acho que é o mais provável, né? Principalmente em jogos como esse, onde tende a se equiparar pelo lado histórico
e tradicional desse confronto. Se você é um punter por aqui, sinceramente, me parece mais um jogo para gols. Gostaria de me posicionar para gols depois do primeiro. Gosto muito de pensar mais uma vez nesse 2,5 gols, que aconteceu pelo menos nesses últimos jogos. O Real Madrid sofreu gol nas últimas 7 partidas que enfrentou o Atlético. O Atlético sofreu gol nas últimas 6 partidas que enfrentou o Real. O ambas marcam aconteceu nas últimas 6 partidas consecutivas e o Atlético saiu na frente nas últimas 5 partidas. E tivemos mais de 4,5 cartões em 7 de 9. Então o ambas marcam é uma boa opção, na minha opinião, mas essa cotação poderia estar um pouquinho mais alta. O 2,5 não me parece uma opção ruim. 1,5 melhor ainda, mas aí as duas cotações também precisam estar mais altas. E para você que trabalha cartões, pode ser um bom jogo. Afinal, a rivalidade é muito grande de ter ali 4, 5, 6 e aí vai cartões amarelos, tá? Quem sabe até um vermelho. Pode acontecer também, tem muita provocação nesse tipo de jogo. Eu trabalho com a ideia de trabalhar no trade, no primeiro tempo. Correção de preço. Se eu não encontrar superioridade, eu vou ficar de fora. E gosto de pensar numa ideia de um ambas marcas e de um 2,5. Desde que no mercado de gols a gente tenha um jogo desempatado, que é uma situação que favorece o jogo ser ainda mais aberto. Para mim, devido ao histórico e à tradição, é mais um favorito que pode se complicar. Nas opções de jogos extras, para você complementar a sua grade de trabalho, que já é uma grade provavelmente muito grande. Já falamos do Benfica, que é o provável vencedor desse confronto, não é certeza, mas já falamos. Temos o Feyenoord, que pega um adversário muito complexo, que é o AZ Alkmaar na Holanda. Para mim é um favorito que pode se complicar. Esses aqui são todos que eu imagino que possam ter dificuldade, né? O Chelsea enfrenta o Wolverhampton, que vem de um jogo difícil contra o United, quase complicou a vida do United. O United, que propriamente dito conquistou uma vitória praticamente no último lance do jogo, enfrenta o West Ham, que também é uma equipe muito difícil. O Napoli, que não vem jogando bem, enfrenta o Verona, que vem perdendo, mas vem vendendo caro essas derrotas, né? Perdeu para Roma, Inter e Fiore, mas por 1 gol de diferença. Então o Napoli, sinceramente, não é uma equipe tão confiável. Já falamos do Leipzig contra o União Berlim, a Inter contra a Juventus, o Real Madrid contra o Atlético, o Braga pega o Moreirense é outro adversário muito difícil de se enfrentar, e temos um Vasco e Flamengo, que tecnicamente falando, talvez o Flamengo tenha melhores jogadores, esteja mais encaixado que o Vasco, mas é sempre um jogo para trabalhar ao vivo. Eu não compro favoritismo em clássico. Para mim é um jogo que tende a ser muito mais parelho. Porém, tecnicamente falando, um Flamengo na frente do placar pode sim fazer com que o Vasco se dê mais oportunidades. E o Flamengo tem uma força ofensiva muito grande para aproveitar isso. Mas a tendência é que os times joguem o dobro do que pode. E isso pode sim fazer com que o Vasco tente igualar um pouco esse jogo. Jogo de início de campeonato é sempre muito difícil, tá? Então toma um pouco de cuidado por aqui. Jogos para gols, nós temos o Paderborn contra o Fortuna Düsseldorf, que vem motivado depois da sua classificação para as semifinais da Copa da Alemanha, a DFB Pokal. O Hannover enfrenta o Hansa Rostock e o Elversberg enfrenta o Kaiserslautern, que é outro motivado, também se classificou para as semifinais da Pokal. O Elversberg é sempre um time de muita pirotecnia, de muito entretenimento, então vale a pena ficar de olho para gols por aqui. Jogos para correções, nós temos o Wolfsburg contra o Heidenheim, o Arsenal contra o Liverpool, a Atalanta contra a Lazio e o Palmeiras contra o São Paulo. Cuidado nessa Atalanta, é favorita, mas é um jogo difícil contra a Lazio por aqui. E nos complementos, Torino e Salernitana, Villarreal e Cádiz, Corinthians e Novo Horizontino. Cuidado, Novo Horizontino fez um baita jogo contra o Palmeiras. Poderia ter saído vencedor, na verdade merecia ter saído vencedor. E o Corinthians não vive boa fase. O Osasuna enfrenta o Celta Vigo. Na verdade o Corinthians não vive boa fase, mas ele vai ser muito cobrado por ter perdido aquela invencibilidade para o São Paulo, tá? Então isso pode pesar um pouquinho. Osasuna e Celta Vigo e o Real Betis, que enfrenta o Getafe. No outro jogo brasileiro, o Santos enfrenta o Guarani, aqui no Campeonato Paulista. O Santos que não vem jogando mal. 3 vitórias em 4 jogos. Surpreendentemente se recuperou bem antes do que eu imaginava. O Santos que parece que está bem preparado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Não esquece do teu like, de se inscrever no canal e de dar um passo de cada vez, devagarzinho, principalmente em dias cheios como esse. Tá? Deu oportunidade para sua metodologia, aproveita, não deu, fica de fora, vai para o próximo jogo e assim a gente vai caminhando, tá bom? Um abraço.